Olha aí, né, pessoal? Ano eleitoral, vamos ter eleições municipais, vereador, prefeito, e a situação que os atuais mandatários vão deixar para os seus substitutos, para os próximos prefeitos, ao que tudo indica, é totalmente caótica, né? A situação fiscal dos municípios está muito pior hoje do que lá atrás, quando os atuais mandatários receberam aí o seu mandato dos seus antecessores, né? Já a situação dos estados também, acredite ou não está muito diferente, porque estava achando só que era a União, que era apenas o governo Lula. Não, realmente a coisa está muito difícil para todo mundo do ponto de vista fiscal. O político só quer saber de gastar, essa é a verdade. E no caso dos estados, né, dos 27 entes federados, 26 estados mais o Distrito Federal, só 4 vão fechar as contas no azul em 2024. Será que o seu estado está nessa listinha privilegiada dos 4 aqui? Vamos dar uma olhada nesses números, principalmente dos municípios, que realmente é uma coisa caótica e totalmente generalizada, né? Os estados a gente sabe que eles estão quebrados já há muito tempo, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a comparação aqui entre o município hoje, né, a atual situação deles em 2024, logo na passagem para 2025, que é quando começa o próximo mandato dos prefeitos, com o ano de 2021, que foi o início do mandato anterior, em plena pandemia, você se lembra como é que foi a situação ali e tudo mais, né? De forma geral, a verdade é que a maior parte dos municípios está com problemas fiscais aí, com o caixa no vermelho, realmente aí, né? Então, com dados de fevereiro, que é o último que nós temos já consolidados para os municípios aqui, o déficit primário, né, sem pagar os juros da dívida, déficit primário desses municípios foi de 14,7 bilhões aí no acumulado de 12 meses, né? Fevereiro, no caso março de 2023 até o final de fevereiro de 2024, isso aqui de acordo com informações do Banco Central. O quanto que isso aqui representa de piora da situação fiscal? Bem, lá em 2021, né, na mesma época de 2021, aliás, janeiro de 2021, mas considerando os 12 meses anteriores aí, havia superávit primário pequeno, ok, mas havia de 900 milhões de reais, ou seja, olha o tanto que a coisa piorou de lá para cá. Estamos falando de municípios, né, municípios aí não fazem hidrelétricas, não fazem estádio para a Copa do Mundo, não fazem programas aí de crédito subsidiado na casa dos bilhões de reais. Estamos falando de municípios que têm atividades triviais, fazem uma escola, uma estrada, hospital, folha de pagamento, que provavelmente é o problema aqui nessa história, né? Mas a verdade é o seguinte, de acordo aqui com o que diz o senhor Ítalo Franca, né, do Santander, né, um economista do Santander, as contas dos municípios se deterioraram, né? É claro, ele pontua aqui que esse ano tem um problema dos gastos eleitorais, isso sempre acontece aí e tudo mais, né? Só que, por enquanto, de fato, o sinal está mais amarelo para os municípios, e para os estados também aí, né? E essa piora, claro que impressiona, mas ela ganhou mais ritmo em meados do ano passado aí, porque em fevereiro de 2023, exatamente um ano antes desses números aqui, né, o superávit estava em 28,4 bilhões de reais, né? Então, estava muito bom o resultado dos municípios, estavam com um resultado bem bacana, um saldo bem bacana e tudo mais. Agora, já vinha de uma queda, essa é a verdade, porque lá em agosto de 2022, ainda na época do Bolsonaro, e aí eu chamo a atenção para esse fato aí, né, na época de Bolsonaro, o superávit acumulado de 12 meses era de 45,7 bilhões, que era o maior valor desde os tempos do primeiro mandato do Lula, desde dezembro de 2002. Então, os municípios estavam muito melhor do ponto de vista fiscal em agosto de 2022. Então, né, melhor resultado aí para praticamente 20 anos. Só que de lá para cá, desses 45,7 bilhões aqui, veja que chegaram em fevereiro de 2023 com resultado quase a metade do que havia de superávit, mas ainda positivo, só que isso, nesse período de mais 12 meses, aí, se reverteu para um déficit que se aproxima dos 15 bilhões de reais. Então, olha a piora de lá para cá, né? De agosto de 2022 para cá, estamos falando aí praticamente de 60 bilhões de reais de piora no resultado fiscal apenas nos
municípios aí, uma coisa completamente assustadora, e isso determina que, de fato, os próximos prefeitos vão receber os municípios numa situação muito pior do que aquela que os atuais mandatários receberam, né? Então, o pessoal aqui da CMN, né, Confederação Nacional dos Municípios, confirma essa informação e, claro, né, já estão falando que os prefeitos estão lá passando o pires em Brasília para tentar conseguir recursos, para tentar conseguir alguma coisa aí, algum dinheiro nessa história, né? E aí entra em cena, acredite ou não, a questão da desoneração da folha de pagamento, porque certamente aí você se lembra, principalmente se você acompanha o meu canal há algum tempo, que um dos pontos que o Congresso Nacional colocou na desoneração da folha foi que isso se expandiria para além daqueles 17 setores, também para os municípios, principalmente municípios pequenos, aí com 150 mil habitantes ou menos, né? Então, algo nesse sentido é a quantidade de habitantes, não lembro certinho qual que é o número de habitantes do município, né? Esses municípios pagariam menos recursos em função do INSS patronal sobre a folha de pagamento. Isso daria um alívio muito grande para cidades pequenas no Brasil, né? Mas o governo já foi lá, reverteu esse cenário, junto do Cristiano Zanin e tudo mais. Imagina o quanto que isso aqui vai pesar para os cofres públicos aí dos municípios que estavam fazendo contas já, considerando que isso não iria incidir mais sobre a sua folha, né? Mas conforme eu adiantei no início do vídeo, né, não só os municípios estão escangalhados, mas os estados também, as unidades da federação, porque o Distrito Federal também entra nessa história. 26 estados, Distrito Federal, apenas 4 deles conseguiram fechar as contas aí no azul, né? Aliás, que vão fechar as contas no azul em 2024, de acordo aqui com a previsão feita pelo próprio pessoal do Tesouro Nacional, né? Então, somando tudo, o saldo negativo dos estados está perto de 30 bilhões de reais em 2024. A gente não sabe ainda, é uma previsão, mas tudo caminha para ser isso aqui, né? Então, os 4 estados superavitários, né, as exceções à regra, são São Paulo, né, maior economia do Brasil e tudo mais, Amapá, Mato Grosso e meu amado Espírito Santo, né, a reserva moral do Brasil. Né? O Espírito Santo também está nessa história. E o pior estado é o Rio de Janeiro, né? Maior déficit, 10,4 bilhões de reais, que é praticamente 1/3 do rombo total do Brasil, se deve apenas ao Rio de Janeiro. Meu amigo, difícil consertar essa conta aí, sem dúvidas, né? Então, Minas Gerais também está com resultado ruim e o Ceará um resultado também bastante decepcionante, fechando os 5 piores aqui, Rio Grande do Sul e Paraná, com déficits, todos esses aqui acima de 3 bilhões de reais, né? Então, teve um problema, já tem problemas recorrentes de déficit nos estados, alguns deles já atrasaram salários no passado, atrasaram o 13º, tem rombos com a União, tentam renegociar isso, enfim, né? Tem uma série de problemas aí. Esse caso dos estados já era mais conhecido aí de forma geral. O déficit previdenciário dos estados está um absurdo completo, né? 2022 aqui, por exemplo, né, que é o número mais recente que eles têm consolidado, foram 86 bilhões de reais de déficit previdenciário de todas as unidades da federação aí, né? E 2023, metade de todos os gastos dos estados e do Distrito Federal foram direcionados aí ao pagamento com despesas de pessoal ou juros, né, da dívida, amortização aí da dívida e tudo mais, né? Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, esse percentual foi de 70%. Então, realmente, são contas que não vão fechar, situações fiscais completamente destruídas, arruinadas, e que tendem a piorar na medida em que o resultado da União também está ruim, está decepcionante. Foi um desastre no ano passado, já foi revisado para pior esse ano, deve chegar no final do ano pior do que foi originalmente previsto, com certeza, porque foi o que aconteceu em 2023. 2025 e 2026 também tiveram suas previsões pioradas, ou seja, a União não tem condições de socorrer esse pessoal aqui, nem de abrir mão das receitas vindas dos estados, né, parcelamentos que foram feitos, empréstimos e tudo mais, e nem ficar aí dando gorjeta para os municípios, melhorando a situação deles por meio de repasses, porque não tem de onde vir esse dinheiro. A União já está no limite, nos limiares do orçamento, e a gente vai começar a ver essa briga entre União e municípios, né, entre os entes federados por conta de receitas. Os municípios querem reduzir a sua dívida e o impacto previdenciário nas suas contas por meio da desoneração da folha de pagamento.
A União, o governo Lula, não quer abrir mão disso em hipótese alguma. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma queda de braço, com certeza, nesse sentido, mas uma vez derrotados os municípios, esse resultado fiscal deles vai piorar com consistência, como vem acontecendo. Eu mostrei desde agosto de 2022 para cá. E caso a União seja derrotada, o rombo fiscal do governo vai lá para as alturas, vai ser uma coisa completamente assustadora, né? Então, para alguém vai dar ruim, com certeza, é um cenário totalmente insustentável e que se aplica a todos os entes federados, né? As exceções aqui são minúsculas, são quase irrelevantes do ponto de vista estatístico. A maior parte dos entes federados, a União, os estados, as unidades da federação e os municípios estão completamente endividados e o cenário que vai ser herdado pelos próximos prefeitos é um desastre total. O que eles vão fazer? Políticas de austeridade para consertar isso? Ou vão dobrar a aposta para passar um cenário pior ainda para os seus sucessores? Brasil, né, meu amigo? Você já sabe para onde que a coisa vai caminhar. Mas o que você achou dessa história? Deixe o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.